E tem a palavra está com o senhor. Muito obrigado, senhor. Alô. 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 Bom dia, minha gente. Vocês têm mais notícias sobre meu currículo na última página do material que vocês receberam. Bem? Eu vou ser extremamente preciso, extremamente didático, para que nós vejamos dois temas que são riquíssimos. Eu sei que vocês já tiveram palestras bastante interessantes sobre a questão da negociação, e eu vou procurar inserir o problema da ética. E eu vou, desde logo, mostrar do que se trata, o que a ética estuda como disciplina, o que ela estuda. E eu vou rapidamente também fazer diferenciações em termos de abordagens. Então, veja lá. Primeiro, uma pequena provocação intelectual. Do mesmo jeito que os negócios, a negociação, que eu considero que é competente, ela não consiste em enganar, ou em deixar de ser enganado, como muita gente acha. E a negociação, nós vamos blefar, dar um jeito no cara, passar a perna no sujeito, etc. E eu digo isso porque vocês bem sabem que é negócio hoje, num sistema capitalista que nós temos, que é mundial hoje, que é competitivo, diferentemente do sistema capitalista que nós tivemos pós-Segunda Guerra Mundial, que era um tipo mais oligopólico, isto é, poucas empresas dominavam determinados setores. Num sistema que é competitivo, o fundamental é você durar no tempo, o fundamental é você fidelizar os teus clientes e os teus fornecedores. Isso significa você ter capacidade de manter relações de parceria com eles. Porque não adianta você ganhar muito dinheiro a curto prazo e você não ter a sequência lá para frente, porque você se dá um tiro no pé. Então a ideia central é você criar relações de confiança, algo extremamente difícil de você construir, é algo que durante o tempo isso vai sendo avalizado, né? E essas relações de confiança vão viabilizar o quê? Futuras transações, repetidas transações. Essa é a ideia sobre a qual eu quero bater para mostrar que é um bom negócio, que não se trata de ser bonzinho, não se trata de repente, nós temos que fazer algo porque alguém mandou dizer, ou porque é um dever nosso. Não, é um bom negócio nós cuidarmos de determinados riscos e nós cuidarmos de determinados aspectos que eu quero iluminar na negociação em função dessa luz ética. Bom, então, em primeiro lugar, aquilo que eu prometi, veja o que é o senso comum, como é que define ética dentro do nosso vocabulário mais comum. Em primeiro lugar, a gente costuma confundir ética com um valor. Essa é a nossa linguagem comum. A gente fala falta de ética, ou esse sujeito ética, minha empresa ética. O que nós estamos querendo dizer? Se alguém ou uma empresa está adotando condutas que são consideradas boas, que são consideradas certas, nós vamos dizer, pô, esse sujeito é ético. Essa é uma maneira de senso comum. Nada tem a ver com uma disciplina teórica que nós vamos ver já já. Tá? Uma segunda maneira que o senso comum, um segundo sentido que o senso comum empresta à palavra, é confundir ética com os códigos de conduta moral que a gente tem por aí, códigos de deveres. Então, por exemplo, a gente fala a ética dos médicos. Na verdade, nós estamos nos referindo ao quê? Ao código de conduta profissional dos médicos, ao conjunto de normas que deveriam pautar os médicos. Então, nós estamos nos referindo a isso. São os dois sentidos maiores que nós usamos na nossa linguagem comum, no nosso vocabulário cotidiano. Agora, eu estou me referindo a uma disciplina que é que nem física, que nem matemática, que nem história, que nem administração, que nem psicologia, que nem direito. É uma disciplina teórica. E há duas abordagens. Há uma abordagem antiquíssima, porque a ética é uma disciplina muito antiga, é uma reflexão sistemática que a gente encontra entre os gregos há 2.500 anos. E naquela época não existia ciência empírica. Então qual era o discurso sistemático, racional? Era fazer filosofia. Então a ética começou como filosofia, fazer filosofia da moral. Ética filosófica, até hoje ela é dominante. O que ela estuda? Qual é o objeto de estudo? Ela estuda a melhor maneira de viver.
quer dizer, é uma disciplina que é diretiva, que é prescritiva. Ela procura ver, ela procura trabalhar o dever ser, aquilo que se almeja como um ideal a realizar. Ciência não trabalha nessas coisas. Então, se desenvolveu uma abordagem científica, a questão dos 100, 130, 140 anos atrás. E como eu sou um cientista social, a minha abordagem é científica, ela não é filosófica. Então, o que estuda a ética científica? De maneira radicalmente diferente, ela não vai trabalhar com o dever ser. Ela não diz a você o que você tem que fazer. Ela estuda o que é, quer dizer, fenômenos reais. Então, a ética está preocupada em si, em investigar, observar, descrever, investigar e explicar fenômenos reais. Esse é o procedimento científico. É um procedimento demonstrativo. Você não pode fazer nenhum tipo de afirmação que não seja sustentável empiricamente, ou estatísticas, ou com recorrências, algo que permita que outros confiram o que você está falando. Ok? Então, a ética científica tem uma abordagem radicalmente diferente do que se tem por aí, em termos de ética filosófica. Ok, dito isso, quero começar contando um caso interessante. Esse sujeito era o CEO e, ao mesmo tempo, o chairman, presidente do Conselho de Administração da American Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, norte-americana. E esse tal de Donald Carter, em 2003, se viu diante de um problema seríssimo. Qual era? A empresa estava indo para o coelho. A empresa estava quebrando. E eles fizeram os levantamentos para saber onde é que estavam os principais problemas que eles tinham a enfrentar, onde é que estavam os buracos negros que eles tinham, e uma das coisas eram os contratos que eles tinham com funcionários, com os sindicatos. Sabe, um dos grandes problemas que as corporações norte-americanas têm. Ao longo das décadas fizeram uma série de concessões, chegaram a um ponto que se tornaram praticamente insolventes. Não tinham como honrar os tais compromissos. Bom, o que o Carter fez? Ele chamou os vários sindicatos, de aeroviários, de mecânicos, de atendentes da Petrobras. Ele juntou todo mundo, abriu o coração e o negócio está muito feio, nós vamos quebrar. Temos uma solução intermediária. Qual? Fazer sacrifícios. Vamos fazer sacrifícios compartilhados. A empresa faz sacrifícios, faz sacrifícios, vão pedir sacrifícios por fornecedores e nós vamos tocar o bonde. O que vocês acham? E não é que o cara consegue um acordo espetacular. Os homens tiveram uma presença de espírito, um ato de maturidade. Fizeram um acordo com ele. Eles fizeram um corte de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Você imagina, do bolso dos trabalhadores. Ótimo. Acontece que o nosso amigo Carter, ao mesmo tempo que ele estava fazendo esse acordo com os sindicatos, com os líderes sindicais, ele fez um acordo com os gestores dele. 150 gestores dele. A alta cúpula da organização. Ele falou, olha, cá entre nós, estamos falando entre nós, não conte para ninguém, acordo meu, palavra minha, eu garanto todas as bonificações de vocês, não importa o que vai acontecer. Tudo que a gente tem aí, aposentadoria e tal, deixa comigo, que está tudo assegurado. Bem, e eles fizeram um acordo. Então, este acordo, obviamente, contradizia a natureza do primeiro, é uma verdade. Bom, mas um acordo desse não pode ficar palavreado. Tinha que ter algum documento. No próximo momento onde houve apresentações de demonstrações trimestrais, etc., uma notinha pequenininha, fazia referência a isso. E quem leu? Os sindicalistas. Você está entendendo? Você imagina a cara da CUT e tal, lendo. Rapaz, o negócio estourou. E é lógico, né? Cá entre nós, quer dizer, o pessoal se sentiu traído, se sentiu lesado. E, pô, cara, qual é o lance? Quer dizer, eu estou descobrindo uma verdade triste. Quem está fazendo sacrifício aqui somos nós, porque ninguém está fazendo outro sacrifício. Bom, o cara ficou desmoralizado. A negociação se inviabilizou. O acordo foi rasgado. E ele foi demitido. Ele perdeu a diretoria executiva, perdeu a presidência do Conselho de Administração, foi chutado da empresa. Enxotado. Daí a empresa continuava com os mesmos problemas, como é que sai buraco?
novo cara. O novo cara estava com o mesmo drama. O que ele fez? Ele chamou os líderes sindicais de volta. Falou, gente, vocês me desculpem. Como é que é? Vocês me desculpem. Não tem desculpa. Não, mas como é que fica? Não sei como é que fica. Você fecha essa porcaria aí. Não dá, não, peraí, vamos fazer uma coisa. Eu garanto que eu vou cumprir. Não acredito, não. Eu vou fazer o seguinte. Para eu mostrar que eu garanto, eu vou convidar, e ele convidou líderes a participar dos comitês superiores da organização. Você imagina, por exemplo, usando de novo o exemplo do Brasil, você pega um líder da CUT e mete no conselho de administração. E o outro é uma diretoria executiva. E tu tem que falar com o companheiro aí, entendeu? O tempo todo. Você não imagina essa situação? O cara fez. Aí disseram, tudo bem, nós assinamos e nós vamos fazer enquanto a gente estiver controlando vocês. Porque no primeiro nós vamos partir para a greve. Bom, então vocês veem que, o que aconteceu? Você faz um acordo, você dá uma despertinho, você perde a sua credibilidade. Não tem perdão. E nós estamos hoje na época da internet. As coisas vazam, meu querido. Não adianta achar que você está conversando com os teus homens a quatro paredes. Entre quatro paredes. A coisa vaza e você dança. Ok. Então vejamos. O que a ética estuda? Eu vou dizer de uma maneira simples e precisa. Quando alguém age, seja você, seja uma empresa, uma organização qualquer, ela produz impacto sobre os outros. Então nós precisamos saber esses impactos. Eles respeitam os interesses dos outros ou desrespeitam os interesses dos outros. No caso que eu dei da American Airlines, ficou muito claro que estava desrespeitando os interesses do sindicalista com quem tinha fechado um acordo. Não é verdade? Quer dizer, quebrou a relação de confiança. Então, você está respeitando com os teus atos, com as tuas decisões, está respeitando os interesses dos outros, está beneficiando os outros, ou, ao contrário, você está desrespeitando os interesses dos outros ou os prejudicando. Esse é o campo de estudo da ética como ciência social. Diferentemente da sociologia, por exemplo, que vai estudar situações que são até neutras do ponto de vista moral, tá? Muitíssimo mais amplas. O campo específico que a ética como ciência social vai estudar é isso. Que tipo de impacto você produz? Que tipo de impacto a tua empresa produz? Então, o que aconteceu? O Gustavo fez boas lembranças, dizendo, olha, determinados ingredientes que nós usamos, determinados fornecedores, vamos colocá-los, e há pressão social no sentido de que isso pode fazer mal à saúde. E nós, como compradores, temos responsabilidade sobre isso. Tipicamente, uma relação de caráter ético, que permite com que os usuários, os clientes finais reclamem. E pode ir para o PROCON, e pode ir para a vigilância sanitária, e pode ir para a mídia, e pode botar na lama o nome da tua empresa. Veja o que aconteceu com a Zara dois meses atrás, a Zara espanhola, que nós temos aqui no Brasil filial. O que aconteceu? Houve uma denúncia de que ela usava trabalho compulsório, trabalho escravo, de bolivianos e tal, em São Paulo. Azar, o que diz a diretoria? Eu não sabia de nada. Entendeu? Ela deu uma do velho inquilino do Palácio dos Planalto. Ninguém me contou. Só que não grudou. Ali não pegou, entendeu? Ainda não pegou. A Zara se danou, ela perdeu o valor mundial de ações. Ficou na rua da amargura, está com o processo do Ministério Público. Como é que você não é responsável por aquilo que os seus fornecedores vão fazer? Não, que os caras quarteirizaram a coisa. Você tinha que investigar, querido. Você é responsável por aquilo que vem dentro da tua fala e aquilo que você passa para frente. Então, é ali que está o nosso foco. Olha exemplos do cotidiano nosso. Imagina que você esteja no teu prédio, ou de escritório, ou de casa, e você chama o elevador, você tem que ir para o serviço. Você já está meio atrasado. E aí o elevador não vem. Ele não vem. Sabe onde é que está? Está lá preso. Aí você fica ouvindo e você vê gente papeando. Não é que o elevador está quebrado. Tem gente papeando
num patamar 2, 3 andares de cima. Entendeu? E papeando o quê? Picas, bobagem. Entendeu como é que é? Bobagem. Você enlouquece. Você fica batendo. E você acha que os caras estão ligando? Continuam conversando. E você lá com o relógio batalhando, entendeu? Você fica uma arara ou você? Diz, eu vou pegar esses caras. Eu vou pegar esses... Eles estão respeitando os interesses. Eles acham que a conversa mole deles é mais importante do que você tem a fazer na vida. Né? Mais importante do que o teu trabalho, mais importante do que você atender uma emergência médica, mais importante qualquer coisa. Por que o desgraçado não sai, fecha a porta do elevador e continua papeando, se engasgando com o veneno dele? Você concorda comigo? Está bem claro? Muito bem. Então, esse é o fato, gente. É uma situação de desrespeito, enquanto que você teria que levar em conta, tem outras pessoas esperando. Eu largo o elevador, continuo a conversa, se eu acho que a conversa é boa. Né? Depois eu chamo o elevador, não vou ficar segurando e prejudicando os demais. E aí vai, você imagina a gente que fica falando no celular alto. Você já ficou, né, por exemplo, no ônibus, no aeroporto, e o cara conta a vida dele, você está ali sentado, cara, fez por mim, ele conta, oh, vai buscar aqui. Entendeu? E cospe em cima de você. Gente, vai falar no diabo que te carrega. Não é verdade? Me respeita. Bom, e ali vai. Estacionar o carro em fila dupla. Você já viu isso? Diante de escola. Aí ele chega o guarda e fala, escuta, não, só é 1 minutinho só. Desgraçado está 5 minutos. Tem uma fila inteira parada. Fala, não, que o menino vai chegar. Aí aparece o fumetinho, entendeu? Ele enlouqueceu ou não? Desrespeito aos interesses alheios. Ok. Então, o que estuda a ética, gente boa? Como ciência social, ela está preocupada com o conhecimento dos fatos morais. O que são fatos morais? São fatos sociais que têm alguma característica própria. Qual? Se interessa em saber se você está tomando uma posição, está fazendo uma escolha entre o bem ou o mal. Isto é, uma escolha entre algo que vai afetar positivamente as pessoas ou que vai afetar negativamente as pessoas. Está claro? Vou dar um exemplo. Imagine a seguinte situação. Você está na empresa e, de repente, o teu chefe chega diante da tua mesa e fala, escuta, cara, foi uma bobagem minha. O que houve, chefe? Você está nervoso? Não, o jurídico está me pressionando. O jurídico? Por quê, doutor? O que houve? Não, é que, olha, ontem estava aí o cliente. Né? Já combinamos o contrato. Eu esqueci de pegar a assinatura do cliente, cara. E eu preciso entregar o contrato jurídico. Mas, ó, telefonei para o cliente, gente fina, cliente. Está lá esperando. Você faz um favor para mim? Ele, pois não, chefe, o senhor que manda. Então, pega as 3 cópias. Pega um táxi aqui embaixo. Vai lá, o homem está esperando. Colhe as assinaturas, volta para mim que vai dar tempo. Pois não, chefe. Claro, não há problema nenhum. Você pega as 3 cópias do material, não é verdade? E você vai, desce, tem lá um ponto de táxi, pega um táxi e você vai até a empresa do sujeito. É claro que nas nossas grandes cidades, tipo São Paulo e tal, trânsito infernal. Não anda. Aí o que você faz? Você conversa com o taxista, fala do mau tempo, do bom tempo, do futebol, fala aquelas banalidades, né? Fala do trânsito que não anda, aquelas coisas que não prejudicam, não afeta nada, não é verdade? Não esquenta. Isso daqui é um fato social? Está havendo um intercâmbio social, intercâmbio de ideias. É um fato moral? Não impacta nem pro bem nem pro mal. Ok? Até aí tudo tranquilo. Aí de repente você chegou. Você chegou e você tem que pagar. Aí você fala para o motorista, olha, eu estou precisando de um recibo. Ele se vira para você e te fala, de quanto? Você está entendendo? Já vou mostrar. De quanto? Aí você está diante de um dilema. Você precisa responder ao dilema. Concorda comigo ou não? De quanto ele perguntou? Você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é dizer para ele, não, o senhor põe os R$22 que estão no taxi. Segundo caminho, lança aí os 50 dólares.
da pauta. Você pega aquilo, quando você volta para a empresa, você lança, né, na tesouraria, você chega na tesouraria, você faturou quanto de diferença? Quanto? 28. Dá para tomar um chopinho legal. Não é verdade? Aí, minha gente, o que acontece? Você está tranquilo? Um mês e meio depois, aparece um auditor interno diante de você e fala: escuta, cara, você lembra daquela corrida que você fez? Hã? Uma corrida de táxi? Não. Como não? Você não lembra que você foi levar o... Ah, eu lembro. Agora vem cá, foi esse recibo que você apresentou? É. Você sabe quem falou a divisão do transporte? Não. Ela falou que é impossível você ter gasto R$50. Ah, é impossível. Vem cá. Você sabe por quê? Não, é que vai ver que eles estão desatualizados, viu, colega? Eles estão desatualizados porque o trânsito é muito complicado. Ah, o trânsito é complicado? Então você sabe o que eu fiz? Eu desci. No mesmo dia da semana que você desceu, no mesmo horário que você desceu, eu peguei o mesmo táxi no mesmo ponto de táxi. E eu fui até lá. E eu não gastei os R$50. Você entendeu? Veja bem. É que todo mundo faz isso, sabe como é que é? Ah, todo mundo faz isso. Mas eu peguei você. E você está demitido por justa causa. Música de fundo. Isso é novela mexicana. O que acontece? Você tomou uma decisão que você é responsável por ela. Vocês concordam comigo ou não? Então veja bem, um fato social de agente, ele é neutro moralmente, mas um fato moral não. Um fato moral significa que você tomou uma decisão baseada em determinados valores, você fez uma escolha e você é responsável pela decisão que você tomou. Isso incomoda. Então, os fatos éticos, os fatos morais, realmente nos incomodam. Então, como é que nós podemos estudar isso? Vou um pouco para trás. Nós temos que deixar muito claro a diferença que a gente tem entre conhecimento científico e meras opiniões, ou crenças, ou especulações. Então, veja bem, os fatos morais, eles vão significar que a gente se definiu com base em valores, né? Determinadas opiniões que nós temos. E isso daqui significa que nós expressamos juízos de valor. Numa determinada coletividade pode achar que considerar a mulher um ser inferior, lá no Afeganistão, por exemplo, em vários países orientais, até hoje, em larga escala, é absolutamente natural e certo. Nós consideramos hoje, com a nossa revolução feminina, que é um absurdo, considerar um ser inferior. Nós, ao contrário, consideramos que ela tem as mesmas condições, etc. Não, mas ele é um ser inferior porque tem um cérebro menor e tal. Isso é crença. Não, mas está escrito na Bíblia que ela veio da costa aí do Adão. Isso é crença. Não tem nenhum fato empírico, é um juízo de valor. Ok? Então, o juízo de valor define o quê? O que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que é superior, o que é inferior. Isso é um juízo de valor. A ciência não trabalha com juízo de valor. Ela trabalha com juízo de realidade. Tudo isso é verificável. Observável, descritível, né? E dá para investigar, e dá para explicar. Então, quais são critérios científicos? Eu quero saber uma determinada decisão, ela produziu um benefício? De quanto? A quem? Um malefício? Um prejuízo? De quanto? A quem? Por quê? Eu posso observar isso, não tem nada subjetivo. Atingiu a maioria, atingiu a minoria dos agentes, é uma coisa inclusiva que traz para dentro, né? Ou ela expele, ela é excludente. É o máximo que eu posso fazer em termos de uso, em termos de peso, em termos de taxa, em termos de preço, o mínimo. Tudo isso é observável. São critérios objetivos. Então, como é que eu identifico o fato moral? Ele é um fato que afeta objetivamente as pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Quer dizer, seja com efeito positivo, seja com efeito negativo. Está claro isso? Ok.
Então, gente boa, dê uma olhada nisso. O que vocês estão vendo aí? Ok? A moça está ocupando uma vaga deficiente, é isso? E ela parece deficiente? Não. Só se for mental. Olha a saúde da mulher, gente! Olha a saúde da mulher! Esse é o fato moral que a ética estuda. Resposta: é. Por quê? Porque ela está produzindo o quê? Ela está gerando um mal, um malefício. Ela não é verdade, ela está invadindo uma vaga que é deficiente. Ela está prejudicando a possibilidade de um deficiente ocupar a vaga que é dele. Ok? Isso é um fato que a ética estuda. Dê mais uma olhada, o que vocês estão vendo aí? Quantas pessoas estão fumando? 4? Olha 4. Está na barriga de uma das mulheres. Nós temos hoje consenso científico de que o fumo faz mal, o fumo passivo faz mal ou não? Temos esse consenso. Perfeito. Conclusão. Nós estamos diante de um fato moral, que a ética estuda. Elas acham que não tem problema nenhum. Nós sabemos objetivamente que tem problema. Ok? Bueno. Então eu quero que vocês façam o seguinte, gente boa. Que vocês não fiquem ninguém sozinho, se dividem em dupla. Nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Dupla. Não fiquem sozinhos. Vamos lá, gente, dupla. Vamos lá. Não fiquem soltos. Vai em dupla, gente boa. Vamos lá, tá todo mundo em dupla. Ninguém solto, hein? Todo mundo em dupla. Isso. Ó, ele está procurando um companheiro ou já descobriu? Já descobriu, olha ali. Maravilha. Vou dizer, quais são os 2 papéis, professor? Os 2 papéis é que vai haver uma proposta. Fique tranquilo, não é uma proposta indecente. Ok? Então, o membro da dupla, ele vai ser o sujeito que vai fazer a proposta. Ele é proponente. E o outro membro do grupo vai dizer a resposta. Ele é respondente. Então, divida entre vocês quem vai fazer a proposta e quem vai responder, legal? Vamos lá. Legal. Já definido? Ótimo. Então, agora vamos ver o seguinte. Quer dizer, qual é a proposta, professor? A ideia é a seguinte: todos os grupos sabem e receberam o direito de dividir R$1.000. Mas quem vai fazer a divisão é o proponente. Ele vai dizer para o outro: eu te dou tantos mil. Entendeu como é que é? E o respondente só pode responder 2 coisas: ou sim ou não. Ele não tem direito de negociar, ele não pode negociar. Ele vai dizer sim ou não. Você, pô, professor, porque o senhor não me avisou? Sacanagem, o respondente não tem cacifre. Isso. O respondente tem cacifre. Mas qual é o cacifre, professor? É que se o respondente disser não, e não tem volta, é um lance só. Se ele disser não, os 2 ficam com nada. Os 2 recebem 0. Entendeu? Ah, tá claro? Então eu vou contar 1, 2, 3. E quando eu falar 3, o proponente vai dizer: eu te dou tanto. E o outro vai ter que dizer: sim, não, acabou o jogo. Não tem volta. Tá legal? Eu vou ser proponente para você. 1, 2, 3. Pode propor. Chegou, professor, qual é o lance? Vamos fazer uma análise aqui. Veja qual é a análise, gente boa. Cada um dos participantes tem 2 opções. O respondente pode ou aceitar ou recusar a oferta, certo? E o proponente pode fazer uma proposta racional ou uma proposta justa. Eu digo: mas peraí, professor, como é que é? Não é a mesma coisa? Não.
algumas coisas podem ser racionais e justas e outras não. Então não há necessariamente justaposição. Então vamos pensar um pouquinho de uma maneira bem simples do ponto de vista matemático. Imaginemos que A seja aquilo que o proponente fica e o C o que lhe oferece ao colega. A mais C tem que dar R$1.000, concorda comigo ou não? E pode ser igual a 2B. Portanto, cada B vale quanto? 500, a metade, certo? Em última análise, A pode corresponder, no limite, na fronteira, pode corresponder a R$999. Não pode? Eu chego e falo, eu te dou um. Por que você está me olhando desse jeito, cara? Tu tá sem nada mesmo, tô te dando um, olha. Aí o outro olha para mim e fala, sabe uma coisa? Você pega aquele. Bom, então, imaginemos a seguinte situação. O sujeito oferece um C qualquer. Do seguinte tipo, eu te dou 400. Tá bom. Eu te dou 350. Tá bom. Gente, quando oferece 250 para baixo, estatisticamente, gente, cai verticalmente a adesão. Entendeu? Imagina a seguinte situação. Eu chego e te ofereço 100. O que você acha? Você gostou? 100? Não gostou? O que você fala? Não? Mas você se sente de que jeito quando eu te ofereço 100 e eu vou ficar com 900? Enganado? Que mais? Injustiçado. Lesado. Muito bem, lesado. Onde é que o senhor quer chegar, professor? Calma, vamos chegar lá. Então você não gostou, por exemplo, você se sentiu lesado, abusado, você diz, não, dá 0,0. Eu pergunto, qual seria a proposta justa? Portanto, seria BB, certo? 500 para cá, concorda comigo? Isso é garantia absoluta que o outro topou? É? Não, há muita chance que ele tope, mas não garantia absoluta. Ele pode dizer não, não pode? Pode. Então, se ele disser não, dá 0,0. O que nós descobrimos estatisticamente é o seguinte, porque isso aqui é muito utilizado em laboratório. Quanto mais C, o valor C se aproxima do montante B, mais crescem as chances do outro topar. E quanto mais C se afasta, é o contrário, ele não topar. O nosso problema aqui é saber por que diabo que o outro não topa. Vocês já responderam? Porque ele se sente lesado? Esta é uma das chaves fundamentais, eu dou como um prólogo, como um aperitivo para entender uma ação de tipo egoísta. Ora, um sujeito pode defender os interesses pessoais sem prejudicar ninguém. E a mesma coisa, uma empresa pode defender os interesses empresariais dela sem prejudicar ninguém. Ela ganha, os outros ganham, está tudo bem. Não há problema. Ok? É importante entender isso, porque a pergunta-chave de ordem pessoal, e nós podemos ampliar isso para a ordem coletiva, é: embora eu me beneficie, o que eu faço prejudica os outros? Essa é a chave. E nós vamos nos menos um detalhe muito importante. Você vai dizer, se prejudica os outros, então a minha prática é abusiva. Com um detalhe que não. Se for em legítima defesa, é válido. Por exemplo, um ladrão invadiu a tua casa. Está com arma. E ele está com um amigo dele. E os dois estão olhando para as duas filhas adolescentes. E olhando lubricamente. O que você acha? Deixar que as meninas sejam estupradas? Você fica desesperado. Acontece que você é um delegado de polícia muito bom de tiro. E a tua arma está à mão. Você está entendendo? Você consegue pegar a tua arma. Porque os meninos se distraíram, os dois moleques. Eu pergunto para você, você vai ler os direitos humanos ou meter uma bala na boca dos caras? Eu pergunto, vai meter uma bala na boca ou não vai? Vai! É legítima defesa, vocês estão percebendo? Porque quem entrou armado com intenções malévolas não é você. Eles invadiram a tua casa. Então, afora esses aspectos muito claros, universalistas, conhecidos de legítima defesa, quando
você prejudica os interesses dos outros, é uma prática que é abusiva. Afora esse detalhe muito significativo. Ora, se você não prejudica, a prática é consensual, interessa a todos, ela é universalista. Ok? Dito isso, o que orienta as nossas decisões e ações? Ou valores universalistas, que portanto interessam a todos, que todo mundo concorda com isso, são consensuais. Por quê? Porque é uma lógica de inclusão. O bem geral interessa a todos, não prejudica ninguém. Ou valores particularistas. O que é isso? Essa é uma lógica de exclusão. Faz uma racionalização ética. O bem gerado, ou para uma empresa, ou para um grupo, ou para uma pessoa, causa mal aos outros. Esses são os grandes parâmetros, de maneira precisa e ao mesmo tempo simples, para vocês entenderem como é que isso opera cientificamente em termos éticos. Então, olha alguns valores universalistas versus valores particularistas, para que vocês tenham uma noção do que se trata. Dê uma olhada. Se tiver uma palavra que vocês não saibam, pode me perguntar que eu não morro. Então, vocês estão percebendo que nós temos, de um lado, valores que interessam a todos, porque não são prejudiciais, todo mundo vai aplaudir, vai assinar embaixo. E valores que, ao contrário, prejudicam. É óbvio que esses valores particularistas, a gente nunca fala deles em público. Só fala entre amigos, a boca pequena. Por exemplo, eu sou o chefe e tem 2 funcionários meus, 4 funcionários na sala. Ô Armando, aquele cliente de São Bernardo, ele veio pegar mercadoria, sem nota, entendeu, cara? Agora o outro da Paulista, você faz meia nota, viu? Meia nota. Aí o Armando fica, o que houve, cara? Você não entendeu o que é? Ah, chefe. O que é? Eu não faço. O que você falou? Você não faz o quê? Eu não faço. Eu estou te trouxendo esse cara, o que é? Você é alemão, cara? Não deve ser meio, cara. Aí todos os teus colegas te gostam. E você percebe que o chefe fica bravo. Ou você faz sem nota, sem meia nota, ou você vai perder o emprego. Agora, se alguém perguntar em público para aquele chefe, a sua empresa sonega, o que ele vai falar? Jamais. A minha empresa é um livro aberto. Bate no peito. Não é isso, gente? Então isso sempre, a boca pequena nós falamos essas coisas, não falamos em público. Alguma dúvida sobre isso? Ok. E agora, qual é o objetivo da negociação? Por que nós negociamos? A negociação, minha gente, é uma tentativa de se construir uma ponte entre duas partes que têm necessidades complementares, mas têm interesses divergentes. Então eu tenho que satisfazer essas necessidades e eu tenho que costurar essas divergências. Se não houver essa disposição em resolver as pendências, em costurar divergências, a negociação não prospera, ela não anda. Onde é que está o pulo do gato? Trata-se de fazer um acordo, sim, mas um bom acordo, para ambas as partes. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você agregar valor às partes. E muita gente não sabe o que é isso. Como assim agregar valor? Se você não tiver algo que de fato o outro valoriza e que você tenha condições de suprir, esqueça. A negociação não anda. O cara acha que você está enchendo a paciência dele. Você está perturbando. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Num curso que eu estava dando, um dia inteiro e tal, hora do almoço aparece uma aluna minha de MBA e ela fala, professor, eu adorei a sua aula, o senhor é um cara genial, mas olha, o senhor podia me ajudar? Eu não vou sair, depois não. Eu tenho uma dificuldade bárbara, professor, para falar com o meu chefe. Sabe como é que é meu chefe? Aí ela começou a rapidamente descrever. Não dá nem para entrar na sala dele, porque ele não olha para ninguém. A gente entra lá e já resmunga. O que pode? O que é? E ele fica lá rabiscando no papel, nem olha.
estou desesperado para pedir aumento. O que eu faço, professor? Olha, filha, vamos pensar uma coisa. Conta para mim. Esse sujeito, teu chefe, tem alguma coisa que ele queira e que não está conseguindo ter, alguma coisa que ele valoriza bastante? Eu fico pensando. Oh, professor, umas 3 semanas atrás ele apresentou um projeto de montar uma filial em Campinas. Ele reuniu a equipe toda, ele estava muito entusiasmado, e aí ele precisa de alguém que vá morar em Campinas para tocar, porque ele precisa de uma pessoa experiente. E ele perguntou quem era candidato, ninguém levantou a mão. Vamos pensar no seguinte: imagina você entrando na sala do chefe. Você fala, dá licença, chefe. Fala, o que é que houve? Chefe, eu não consegui dormir ontem à noite. E eu sou isso? Não, chefe, deixa eu explicar uma coisa. É que eu fiquei pensando naquele projeto de Campinas. Eu pergunto, ele vai parar de resmungar ou não? Será que ele levanta o bolinho? Eu fiquei pensando no caso de Campinas. Eu acordei, botei os dados no Excel. Professor, chefe, o senhor tem toda a razão. Dá para aumentar 13% do nosso faturamento. Eu acho até 17%. Será que ele está te olhando agora ou não está olhando? Ele está ou não está? Está olhando. Ele está interessado no que você está falando, né? E tem mais uma coisa, chefe. Eu estou querendo ir para Campinas. E me fala, ele descobriu uma anta para ir para Campinas. Ele descobriu uma anta. E aí, mesmo quando ele está te olhando, surpreso, satisfeito, você taca nele. Mas, chefe, tem uns probleminhas. O que que houve? É que eu tenho 2 filhos que vão para a escola. Chá comigo a escola. E a mudança, chá comigo a mudança. E, chefe, tem algum que é de 10? Vai ter um bônus. Eu me arrumo bônus. Ele vai entregar as calças, chefe. Por que será? Porque você está agregando um valor para ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se você não agregar valor para o outro, alguma coisa que para ele é importante, ele não quer saber de você. Ele acha que você é enchedor de saco. Que está batendo na porta dele só para criar problema. Entenderam o pulo do gato? Essa é a chave central de qualquer negociação. Se vocês não descobrirem quais são os elementos importantes para você, o que você valoriza, o que ele valoriza, e verifica se há alguma compatibilidade, esqueça, a negociação não vai para frente. Ok? Eu quero mostrar um vídeo para vocês que ocorre na Suécia. Isso daqui, obviamente, é uma lixeira. Perceberam o que aconteceu? A lixeira deles colheu 72 quilos ao invés de 41 quilos das lixeiras normais. Conseguiu mudar os comportamentos das pessoas, por quê? Porque agregou valor. Trouxe alguma coisa que importava. E os caras lá... Vocês estão entendendo?
é ilustrativamente o que eu estou falando para vocês, que é, no fundo, uma ideia do reforço positivo em psicologia. Ok. Agora, uma ideia central, mais do que produtos e serviços, o que os compradores compram? Eles compram soluções. Soluções que agregam valor ao negócio. Um comprador quer aparecer muitas vezes como o herói dentro da empresa. É o sujeito que resolve problemas. É o sujeito que traz benefícios, rentabilidade. Então nós, se formos fornecedor, temos que olhar para esse lado. Sou um bom fornecedor e eu lhe trago soluções. Então vamos ver algumas questões éticas em negociação. Se fala muito por aí que a negociação é um jogo de pôquer. E como sendo um jogo de pôquer, a gente tem que blefar. Quem tem o melhor truque ganha. Não é verdade. Não precisa ser um jogo de pôquer. Quando muito pode ser, eu chamaria um baile de máscaras, isto é, das 5 estratégias que se podem usar em negociação, 2 que são cooperativas, 2 que são competitivas, e vamos fazer referência a isso já já. Em 4 delas, você não pode mostrar as suas cartas todas na mesa de cara, porque não seria apropriado. Numa única, que você poderia ser um pouco mais aberto, que é a da colaborativa, que vocês já viram algumas coisas ontem importantes. Então, você pode fazer uma revelação seletiva de informações, isso sim, aos poucos. Num baile de máscaras, isto é, você não abre o jogo por inteiro de cara. Deixa eu mostrar um outro vídeo. Isso daqui é parte de um filme premiadíssimo, chama Da Vida é Bella. Muitos de vocês devem ter visto um filme italiano, com Roberto Seni. Então, ele é garçom num restaurante que está fechando, è noite. È chiusa la cucina? Non c'è nessuno qui. È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato. Ti vorrebbe dare una bella mancia. È aperta la cucina. Si è qua? Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente? Non è sufficiente. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari una cosa fredda, quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo. Scelga lei. Qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso impanato, altrimenti pesce. Pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso, oppure baccalà intorpiettato, intriso, unto e Grand Marnier, altrimenti un salmone macro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno. Certamente. Abbiamo funghi fritti, oppure patate burrate al burro di Nancy con crema squamosa o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera, se non niente. Un'insalatina leggera. Mi dispiace perché i funghi fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto, più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile. Prego. Que vendedor genial! Não é verdade? Esse cara teve um comportamento ético ou antiético? Foi antiético. Ele manipulou o comprador. Concorda comigo ou não? Ele fez tudo, ele manipulou o comprador. Você pode dizer, mas como? Que cara esperto, que cara inteligente. Mas ele é um safado. É engraçadíssimo, mas é um safado. Ele não vale um custo. Bom. Ok. Vamos avançar. Qual é o foco ético na negociação? Qual é a chave fundamental? É o que eu chamo de dilema da idoneidade. Você se comporta de maneira idônea ou inidônea? Isto é, claro que se comporta de uma maneira inidônea, você tem um risco de perder a sua credibilidade. Lembre o caso da American Airlines.
O problema nosso é saber, quando eu faço uma transação, ela está beneficiando todas as partes, o sujeito não vai sair dessa negociação e falar mal de mim quando eu descobrir, falar mal da minha empresa, espalhar os 4 ventos que não valemos nada, ou ao contrário, eu vou ganhar o cliente. Eu vou dizer, esse cara é sério, tudo que ele prometeu, ele cumpriu, as minhas expectativas estão sendo atendidas. Aí esse cara vai falar bem e vai voltar a comprar, sem fazer reclamações. Então, o nosso problema aqui é não blefar, não mentir, não enganar, como houve nesse filminho, não intimidar, não exagerar nas promessas. Você só prometa aquilo que você tem condições de cumprir e que é verificável. Então, eu conto uma história para vocês. Vocês estão vendo esse quiosque aqui, esse carrinho, é lá em Manhattan, Nova York. Ele vende café e donuts, sabe aquelas coisas que americano gosta, enorme e tal, não. E ele trabalha sozinho. E ele descobriu que ele tem 2 problemas. Na verdade, 2 gargalos. De manhã, forma-se uma fila, porque o pessoal está entrando nos escritórios, ele tem que atender, e ele tem que cobrar, obviamente. E na hora do almoço é a mesma coisa. Mas quando tem fila, muita gente desiste, porque a demora é grande, e vai embora, vai para o concorrente. Então ele pensou, meu Deus, como é que eu posso aumentar, melhorar o meu rendimento? Como é que o meu desempenho pode melhorar? Ele ficou quebrando a cabeça, claro que uma das soluções seria ter um ajudante. Mas ele não tem, ele ganha muito pouco, ele trabalha sozinho. Falou, eu preciso diagnosticar o que eu faço. Ele descobriu que eles fazem 2 conjuntos de atividade. Uma é atender o cliente e a outra é cobrar, obviamente. Eu falei, eu preciso cortar a atividade. Eu não posso cortar a atividade do atendimento, mas eu posso cortar a atividade da cobrança. O que ele fez? Ele montou uma caixinha, decoradinha, bonitinha, deixa lá um conjunto padrão de troco e fala para o cliente, o senhor paga. E os clientes pagam sozinhos. Todos errou, professor, aqui no Brasil o cara já estava quebrado. Não estava quebrado. Ele sabe o que ele vendeu durante o dia porque ele tem o controle de estoque. Todo fechamento de caixa, ele tem muito mais dinheiro do que ele deveria receber. E quando eu digo muito mais, não é a gorjeta só. Ele recebe mais do que a gorjeta. O cliente se sente dignificado, honrado, responsabilizado. Ele dá uma gorjeta para o cara. Vocês estão entendendo? Estabelecer uma relação de confiança. É fundamental. É um exemplo para a gente refletir em torno. Então, quais são os efeitos benéficos de você usar táticas idôneas numa negociação? Em primeiro lugar, você torna as condutas confiáveis. Na próxima sentada para o cara, vai dizer, esse cara é um respeito. Esse cara tem palavra. Esse cara cumpre. A conduta é confiável. Eu não preciso desconfiar. O cara não é de má fé, de boa fé. 2, você partilha benefícios. Todo mundo ganha no jogo. Gera confiança mútua. Você estabelece relações que podem ser duradouras no tempo. E você constrói assim uma parceria. Essa é a vantagem, essas são as vantagens de táticas idôneas. Olha o filme que aconteceu na Holanda, futebol. Você sabe que uma das coisas do futebol, quando o jogador cai e se machucou, é que o outro time que está com a bola no pé, ele faz o quê? Manda para a lateral, não é isso? O atendimento médico do jogador que está no chão. Quando o jogo recomeça, que ele já foi atendido, o que a outra parte, o outro time tem que fazer? Devolver a bola, é ou não é verdade? Muito bem. E aconteceu isso, e o time ia devolver a bola. Van de blessurebehandeling aan de kant van Ajax misschien wel het moment van de avond. Vertongen wil de bal even terugschieten op Van der Vlag. Is daar iets te ver voor het doel en dan scoort Vertongen. Ja, sorry. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het was absoluut niet zijn bedoeling. Wil die bal gewoon losje. Ja, hij heeft een goede traptechniek. Maar het is niet zijn bedoeling. Excuses op zijn plaats, maar het is wel 3-0 voor Ajax. En dan is iedereen die een Cambuurhart heeft,
Bokkel van Jo Vertongen. En dan dit opmerkelijk moment. Cambuur trapt af. Ajax blijft staan. Doet niets. Wil Cambuur de gelegenheid geven om dit goed te maken. Dat is nog heel moeilijk. Zimmerman ramt die bal maar naar voren. Keeper Swinkels in geval van Vermeers. Ja, dat moet ik doen. Laat de bal lopen. Hou in. De sprint. Haalt die bal binnen. En mag het ook goed maken. Eerlijk van de Amsterdammers. Want zo hoort het. Uiteindelijk waren de Amsterdam. Isso é fair play, concorda comigo? Você imagina no Brasil, cara, é legal o gol que ele matou, né? Os outros devolveram o gol. Isso é jogo limpo. Isso é credibilidade. Lança suspeita sobre a integridade da empresa. Que, oh, esses caras não são confiáveis. Compromete futuras negociações. E que mais? Sem dúvida o risco de ser difundido o que você aprontou. Esses são objetivamente resultados que vêm de táticas que são inidôneas. Olha esse caso inacreditável. Esse Bernard Madoff é o ex-presidente da Bolsa de Nova York, da Bolsa Nasdaq. E era um grande financista. Ele tinha um fundo. Ele tinha dinheiro de ONGs, de associações benfeitoras, beneficentes, de grandes investidores, e ele montou o que a gente chama de esquema Ponzi, isso é uma pirâmide financeira. Ele remunera bem quem é cliente velho, muitíssimo acima dos ganhos de mercado, e ele vai financiando isso com novos entrantes, novos caras que entram nessa pirâmide. É a famosa pirâmide financeira. O grande problema é quando há uma quebra de confiança, pum, a pirâmide cai. E o cara acabou confessando. 150 anos de prisão, ele está em cana. Um dos filhos dele, que era diretor de empresa, se suicidou. Ele conseguiu dar um golpe na praça de 65 bilhões de dólares. E o cara é uma sumidade. O cara era considerado um dos patronos em Nova York, uma das figuras mais imponentes. Deu golpe. Bom, isso logicamente repercutiu pessimamente em todo o mercado de ações, no mercado de investimento dos Estados Unidos. Quais as nacionalizações que a gente utiliza para passar a perna nos outros? Negócios têm regra própria. Negócio não obedece às regras éticas, entendeu? Vai dizer, deixa pra lá. Ou senão, não tem de outro jeito, eu tinha que apelar. Ou senão, ele mereceu, esse cara fez por merecer, não vale nada, cara, então devolvi. Deu de rebote Robin Hood em cima dele. Bobeou, dançou. Ou senão, cara, eu quero ver quem é que não faz o que eu fiz. Quero ver quem é que não passa a rasteira. É o cara cínico que fala, o cara de pau. Ou senão, foi ele que começou, eu só devolvi. Sou mais ligeiro do que ele. Ou senão, aquela de, peraí, eu estou cumprindo ordens, viu? Os engravatados de cima que mandaram, entendeu? Eu não tenho culpa nenhuma. É a mesma coisa dos guardas SS em campo de concentração de extermínio nazista. Não, foi o Hitler que mandou. Os caras mataram 12 a 14 milhões. E vai dizer que foi o Hitler que mandou, os caras não fizeram nada? Quem sai na chuva é para se molhar. Olha, arrumar racionalizações é impressionante a lista. O que favorece o lucro, o engano, numa negociação? O fato de que as informações não são bem partilhadas. As pessoas não conhecem as informações precisas. Então é importante que hoje nós temos compradores que são extremamente técnicos. Eles sabem das coisas. Não é o sujeito intuitivo, o mero tirador de pedido, o cara que vai fazer o pedido. Não é assim. Mas é importante que a informação flua, que seja partilhada, que seja confirmada. Comprovação das informações muitas vezes é complicado. Então, o vendedor pode enganar. Que mais? Uma das partes não tem recursos suficientes para se proteger contra a enganação. A interação entre as partes é pouco frequente, então isso ajuda, né? É um grande problema. Quando você tem pouca frequência de negociação, o cara quer privilegiar resultado e não cultivar a relação, não cultivar o relacionamento. A reparação posterior pode ser muito custosa, quer dizer, se você descobriu que foi enganado e você quer as suas compensações, pode ser um trabalho extremamente complicado.
a não ser aquele que você botar a boca no trombone. Né? Vai para o PROCON, reclama para a mídia. A informação sobre a reputação não está disponível. Você não sabe direito quem é que está negociando com você. E uma das partes pode ter pouco a perder ou muito a ganhar se decidir enganar o outro. Então, esses são fatores que levam à enganação. Então, outras questões éticas. Nós podemos considerar a negociação como uma guerra, onde eu tenho que produzir danos no outro e vencer o outro. As estratégias competitivas trabalham dessa maneira. Eu quero ganhar e o outro vai perder. Está entendendo? Eu entro como se fosse um campo de batalha. O cara é um adversário meu. Não é essa a visão cooperativa da negociação. É uma interlocução, quer dizer, um entendimento, um intercâmbio entre partes cujas necessidades são complementares e que vão levar a que sejam capazes de costurar, de compor interesses divergentes. Vamos ver o que isso inspira para vocês. É uma publicidade da Reebok, norte-americana, preocupado com o aumento de produtividade. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. E beh, Break was over 15 minutes ago, man! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS report, Richard! That ain't you, baby! Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. He fits right in here. That's a long distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. Woman, it's game time! It's pain time, baby! Essa publicidade no Brasil, qual seria a nossa reação? Esses caras completamente malucos, não é verdade? Eles estão fazendo apologia da ideia de, na base da competição, da força e tal, você impõe. Gente, essas negociações competitivas têm essas características para nós, né? Se a gente para um minuto e pensa, a gente vê uma coisa absolutamente insana. Ó, uma história interessante é o seguinte. Uma corporação americana descobriu, já anos atrás, descobriu que tinha um fabricante a 100 e poucos quilômetros de Milão, no norte da Itália, e descobriu um produto químico que, misturado com shampoo, combate de fato a caspa. E esse produto já está no mercado. E aí eles mandaram 2 diretores deles negociarem com o proprietário italiano. Chegaram lá, combinaram o preço, etc. Nós vamos comprar para a produção anual. Quanto é que é, não sei o quê. Chegaram ao preço de 18 milhões de dólares. Aí, então vamos fazer o contrato, tal. Trouxemos aqui alguma proposta, então você dá uma olhada, para o advogado dê uma olhada. E lá tinha uma cláusula, nós queremos exclusividade. E disse o industrial italiano, não, exclusividade eu não dou. Desculpe, eu acho que eu não estou entendendo. Se nós vamos comprar uma produção anual, lógico que não custa nada você dar a exclusividade. Não, eu não dou exclusividade. Você não dá exclusividade? Mas você tem que dar, eu não dou exclusividade. Não dou exclusividade! Aí os caras foram pro hotel, telefonaram para Nova York, escuta, o cara é maluco. Não estou entendendo, é absolutamente irracional. Nós estamos comprando a produção toda, já acertamos o preço e tudo, e o cara não quer dar exclusividade. O que a gente faz? Calma, nós vamos mandar o nosso diretor especialista em negociação. E eles mandaram logo. O cara pegou o avião, chegou em Milão, desembarcou em Milão, pegou um carro, 120 quilômetros, chegou lá, entrou, os caras estavam esperando, entrou. Vamos parar um minuto a reunião, tomar um café. Aí o italiano lá, aliás ele era filho de italiano também, o italiano ficou felicito. Tem um cappuccino cremoso, você vai ver que coisa maravilhosa. Então vamos tomar um café. Eles saíram do corredor,
E ele, como filho de italiano, né, ele ousou pegar o cara pelo braço. Júlio, eu queria fazer uma pergunta direta. Eu posso? Depois não. Por que o senhor não quer dar a exclusividade? Porque minha família me mata. A sua família o mata? É, a minha família. Mas por que a sua família o mata? E é porque eu vendo 50 quilos do produto por ano para meu cunhado. Agora não tem problema. E se eu lhe asseguro por contrato que o senhor pode vender 100 quilos do seu cunhado? O senhor me dá o resto da exclusividade? Ele falou assim, não. E fechou o acordo. Nenhuma das duas outras antas fizeram perguntas pertinentes. É por quê? Vocês estão entendendo? Por quê? Olha alguns mecanismos de defesa contra o lucro. Você pode ter uma proteção legal, normas institucionais, nós temos isso na nossa legislação, a começar pelo Código do Consumidor. Nós podemos, isto sim, procurar fontes confiáveis de informação sobre a reputação daquele que está me fornecendo, daquele que está comprando também de mim. Agência de defesa do consumidor, especialistas independentes que podem esclarecer uma determinada dúvida, padrões contratuais que já são testados, já são conhecidos, então você já sabe que esse padrão obedece a todas as regras e tal, ele é suficientemente adequado, cômodo. Você verifica credenciais, afiliações. Esta empresa está afiliada a uma associação determinada? Vou perguntar lá na associação. Olha outras questões. Ao comprar insumos ou contratar serviço, qual enfoque eu privilegio? O curto prazo ou o longo prazo? Vitória de Pirro. Essa Vitória de Pirro foi tropas que invadiram Roma. Eu acho que eram cartagineses. E ele teve uma extraordinária vitória, o general cartaginense. Acontece que os romanos que perderam a batalha dizimaram as tropas do ovo. Não sobrou gente. Então não adiantou essa vitória. Era uma vitória furada, né? Porque ele não poderia continuar a guerra porque as tropas dele ficaram em péssima situação. Ou laços mutuamente vantajosos. Então veja, quando as partes têm reiteradas, quer dizer, repetidas oportunidades de negociar, quais as melhores estratégias? As cooperativas ou as competitivas? Então nós temos pesquisas, eu vou mostrar uma feita até com crianças, que está aqui, em laboratório, a esse respeito. In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm going to give her tip. You got 3. Let me get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer. And then, both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. That's a no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner, who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5 Okay. You get 4. Okay, I gotta give 5 coins for you and 5 for me. I'm gonna give you 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yeah. Yes. The children are happy to accept.
It's not difficult. É um jogo, um exercício que nós fizemos antes, com a diferença que me permitiu aprender a lição. É ou não é verdade? Então vocês veem, nesse caso, no primeiro, você lesou, o outro responde, não, eu não quero. Não lesou, fez uma proposta justa, as chances crescem muito do outro dizer, eu aceito, eu faço acordo, eu assino com você. Então, as estratégias cooperativas, elas são mais interessantes quando você, sem dúvida, reitera negociações, reitera oportunidades. Não sei se vocês conheceram essa figura extraordinária, né, do prêmio Nobel, o Nobel, o Forbes, o Nash. Cooperar é preciso, além do mais, é matematicamente mais eficiente. Quem conhece a teoria dos jogos deve ter ouvido falar do equilíbrio de Nash. Esse é o famoso Nash. Aliás, tem um filme. Vocês viram esse filme? Mente Brilhante? É sobre ele. E ele ganhou o prêmio Nobel. Né? Mas então, olha as implicações das estratégias. Estratégias competitivas, elas privilegiam o resultado, mas elas penalizam, põem em risco o relacionamento. É o contrário do que acontece na estratégia cooperativa. Você vai ter resultados razoáveis, você vai ganhar pouco, mas sempre, e você vai ter um relacionamento privilegiado. Finalmente, a obtenção de resultados favoráveis significa que nós temos que usar manipulação de informações, falsas promessas, presentes, não brincos, hein? Presente compra confiança, blefes, difamação do outro, coerção, espionagem econômica, ou as agendas das partes permitem com que nós possamos fazer um jogo livre. Então, olha aqui uma coisa interessante. Vocês estão vendo os dois burros querendo comer feno. Que estratégia eles estão utilizando? Competitivo ou cooperativo? Competitivo. Olha aqui. Os dois vão comer agora. Não é verdade? Eles fizeram um acordo. Então, come de um lado, todos comemos. Todo mundo sai feliz e ninguém vai morrer de fome. Então, olha aqui estratégias que são planos de ação, as 5 estratégias. Pode haver alguma diferença em relação àquilo que foi apresentado para vocês ontem. Então, veja lá, jogos cooperativos é a conciliação, onde você tem troca de concessões e a colaboração em cima. As estratégias competitivas estão aqui, o confronto, a desistência, a cessão. Isso é um jogo do ganha-perde, o confronto. Aqui é um perde-perde. Aqui é um perde-ganha. Aqui é um duplo perde e ganha. Ou ganha e perde. Aqui é uma troca de concessões. E só a colaboração que é o ganha-ganha de verdade. Cresce o bolo. Ao invés de brigar por fatia do bolo, nós fazemos com que o bolo cresça. É dificílimo montar uma estratégia de colaboração, uma parceria. Então, olha, rapidamente mostrando para vocês como é que eu distribuo isso. Em numa linha contínua, nós temos 2 pontos. Aqui eu tenho o ganha-ganha, o jogo de soma positiva. O conciliar é um duplo perde-ganha, ou ganha-perde. A cessão, perde-ganha, é uma estratégia interessantíssima, complicada. O confronto, e finalmente o perde-perde. O cara não consegue atender às necessidades, muitas vezes parte do conflito. Então, olha, aqui cooperação, aqui competição. O que eu tenho? Aqui eu tenho vencedores e perdedores. Lá só perdedores. Aqui eu só tenho ganhadores e aqui eu tenho gente empatada. São estratégias radicalmente diferentes entre si. Dificílimo é mudar essa. Uma das coisas fundamentais é você ter essa relação de confiança para ter estratégias cooperativas. Então, olha alguns mecanismos que a gente usa. Você olhar para o longo prazo, para repetição. Isso vai permitir que você crie a confiança mútua. Quando você tem alguma dúvida, põe um intermediário qualificado que possa ajudar. É uma espécie de mediador, uma pessoa que tem legitimidade junto às duas partes, pode esclarecer dúvidas. Escute as demandas, procure soluções alternativas. Ofereça formas de verificar as informações.
Ofereça oportunidades, crie oportunidades para testar a confiança que está sendo proposta. Agora eu vou fazer um teste com vocês, rapidamente. Vocês estão vendo essas pessoas? Elas estão sentadas ao redor de uma mesa, mas nós poderíamos estabelecer duplas, né? Essa pessoa, né, tem diante dela uma outra pessoa, ok? Então imaginemos a seguinte situação, que se ofereça para os ocupantes da mesa que as duas primeiras pessoas que conseguirem convencer aquele que está sentado do outro lado a se levantar e ir atrás da própria cadeira, vai ganhar R$1.000. Cada uma das duas primeiras então vai ganhar R$1.000. Qual é a ideia? Vocês convencerem o outro a se levantar, ir atrás, se postar atrás da sua cadeira. Tá ok? Pense com calma, silenciosamente, se quiser conversar com seu colega, pode, não precisa contar para mim. Como é que você vai se convencer o outro a se levantar? Que diabo que você vai fazer para que ele se levante e venha até você, atrás da sua cadeira? Pense com carinho. E eu vou procurar isso, as estratégias já. Tudo bem? Pensaram? É? Então veja. Sabe o que é o desistir? O desistir é o seguinte: eu não vou entrar nesse jogo indeciso. Estou fora. Então, desistiu. Não aceito. Sabe o que é o conciliar? Seria fazer o quê? O que eu proponho? Alguém tem alguma ideia? Vamos dividir, muito bem. Eu proponho meio a meio. Certo? Genial. Mas tem um problema. Qual dos dois vai se levantar? Aí nós temos um problema. Aquele que se levanta, né, fica na mão daquele que está sentado. Concorda comigo ou não? Quer dizer, para haver isso, eu preciso ter uma relação de confiança. O outro precisa confiar que a tua palavra é de ouro. Estamos de acordo? Ok. Agora imagina um CD. O CD seria o seguinte: um dos caras se levanta, não combina nada, corre atrás da cadeira do outro, eu estou aqui. Ótimo. Resolveu o problema? Para o cara que está sentado, resolveu o problema. Mas e para aquele que se levantou, qual é a garantia que ele vai receber alguma coisa? Ele não combinou nada. E como é que é o confrontar? Rapaz, eu estou com a perna doendo, você não pode se levantar. Aí o cara se levanta, e você, na verdade, enganei um pouco. Você fica na mão do cara. E finalmente, como é que seria o colaborar? Como é que seria o colaborar? Os dois se olham, só se olham e dizem, é já. E os dois se levantam, e cada qual fica atrás da cadeira do outro. E os dois ganham R$1.000. Ora, para acontecer uma coisa dessa que funciona só na base do olhar, você precisa ter uma profunda relação de confiança já estabelecida. Concorda comigo ou não? Isso se cria ao longo do tempo. Você sabe que se você fala para ele já, eu confio, ele vai fazer. Se ele disser para mim já, é a mesma coisa. Eu confio, ele confia, nós vamos fazer. E de fato a gente faz. Então agora eu queria só completar com isso. Tem um jogo de encaixe, viu? As primeiras frases dizem respeito à primeira comparação que nós vamos fazer. Então nós temos aqui um jogo de pôquer. Eu vou blefar, não vou trapacear. Trapacear é a coisa mais grave do problema. Vou fazer jogo limpo. Ou a zona cinzenta, que muita gente usa como justificação, mas que é uma racionalização antiética também. Então vocês têm aqui dois conteúdos: omissão sem mentira e revelação seletiva. Em qual quadrante se encaixa? Vocês têm esse material na mão de vocês, né? Está ali na sequência. Pense um minuto. Aonde que vocês acham que vai se encaixar? Onde é que fica a omissão sem mentira? Bravo! Omissão sem mentira vai ficar aqui, na zona cinzenta. Eu só omiti.
Mas você enganou tua mulher? Não, não enganei. Mas você falou, não, eu menti. Você está entendendo? Mas que você enganou. Mas eu não contei nada. Você está entendendo? Eu não menti nada. Ela não me perguntou. Entendeu? Eu só menti. Agora, a revelação seletiva é possível fazer em jogo livre. Não há problema. Eu estou revelando coisa que é verdadeira. Eu não preciso abrir o jogo inteiro, de cara. Mas se eu tiver uma relação de colaboração, eu vou abrir o jogo com o outro que eu confio. Agora, vamos pegar mais uma coisa. Aonde é que vocês acham que caibam falsas promessas, dourar a pílula e expectativas realistas? As 3 primeiras que vêm, onde é que elas vão caber? Falsas promessas cabem aonde? Bravo! E aí, vamos lá. Matando as falsas promessas. Dourar a pílula. Eu estou exagerando as virtudes de uma determinada coisa. Não, esse produto, ele resolve a calvície, cura câncer, entendeu? E resolve problema de impotência masculina. É um milagre, né? Então, ó, expectativas realistas é aqui. Esse é o jogo livre. E as informações, dourar a pílula é lá. Agora, 3 mais. Informações plenas, informações enganosas, informações sumárias. Eu não menti, olha, veja bem, está tudo lá, mas é tão sumário que a gente não entendeu. Então está na cara, informações enganosas estão aí, informações plenas estão cá, e finalmente as informações sumárias ali. Que tipo de jogo é esse? Ganha, perde no jogo do pé. Eu ganhei, você perdeu. Que mais? Ganha, ganha no jogo livre. Duplo perde-ganha também no jogo livre. É uma concessão cooperativa, são concessões cooperativas. E finalmente o perde-ganha nas rodas cinzentas. Ok, gente boa? Vamos. Eu queria agora que vocês fizessem esse pequeno exercício. Está na mão de vocês. Pega, é quase no final, gente, do material de vocês. É só pegar o seu material e ir lá que vocês vão encontrar. É a penúltima transparência. Acharam? Tudo aplicado à negociação. Vocês vão ver aqui, nessas situações reais e concretas, o que obedece à razão ética, portanto, é algo que nós podemos considerar eticamente orientado, e o que obedece a uma racionalização antiética. Então, ou é jogo sujo, ou é uma zona cinzenta. É uma racionalização antiética. Ok? Então, vocês têm que qualificar uma RE ou uma RA. A capacidade de dizer não a propostas escrupulosas. O que vocês acham? Decorosas. O cara está me fazendo uma proposta inadequada, eu comprovei. Eu falo, desculpe, eu não quero. Eu não sou obrigado. Eu vou explicar por quê, com todo respeito, mas eu não quero fazer negócio com você. Agora, eu sou assertivo, jogo limpo. Eu vou ficar me... Você engana a tua mãe. A mim não, eu quero te explicar. 6. Omitir informações vitais. RA. 7. Desistir da negociação quando o outro joga sujo. RE, minha gente. 8. RA. Tem muita gente que faz melodrama em mesa de negociação. É tudo fingido. Tudo fingido. Se você consegue descobrir que o cara está trocando falsamente e tal, pum! Estou fora. RA, esse cara joga sujo. 9. O que é? RE 10. RA. Muito bem, gente boa. Agora olha uma última coisa, uma comparação. Um setor, por exemplo, o médico, qual é a lógica de base do médico?
A lógica de base do médico é não provocar danos aos outros. Ele está preocupado em salvaguardar vidas. Não é verdade? Se possível, salvar vidas. E qual é a lógica de base de uma empresa capitalista? É ganhar dinheiro. Não há sombra de dúvida. Agora, eu posso ganhar dinheiro sacaneando, eu posso ganhar dinheiro de maneira absolutamente legítima. Não é verdade? Então, é claro que para o médico também, que ele não é relógio, a segunda ideia que ele tem, ele precisa sobreviver. Como era necessário para ele poder continuar sendo médico, ele tem uma remuneração. Tem algum mal nisso? Nenhum. Claro que ela não precisa ser abusiva. A mesma coisa do outro lado. No setor empresarial, eu quero ganhar dinheiro sem provocar danos aos outros. Não é o meu motivo primeiro, mas é um motivo casado com a questão de ganhar dinheiro, porque não há empresa que possa sobreviver se não tiver um lucro absolutamente condizente. Tudo bem? Com isso, eu fecho. E eu fico à disposição para qualquer pergunta. Pode me provocar, pode me testar. Vamos lá, gente boa. Any question? Vamos? Nenhuma pergunta? Sempre. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade de fazê-la. Nós teremos também agora, depois do coffee break aqui,